Tem duas frases na Bíblia que parecem brigar uma com a outra. A primeira está no livro de Isaías. Diz que Deus nunca se cansa, nunca se fatiga. Não importa quão velho o mundo fique, ele não perde o fôlego. Isso está em Isaías, capítulo 40, versículo 28. O eterno Deus, o Senhor, não se cansa nem se fatiga. E o hebraico ali usa duas palavras bem específicas para exaustão. Yaap, ficar esgotado. Yaga, se desgastar de tanto trabalhar. O texto nega as duas. Deus não conhece nenhuma delas. A segunda frase está lá no comecinho de tudo, segundo o capítulo de Gênesis. E diz que Deus descansou. Descansou. Quem descansa, descansa de quê? De cansaço. Você descansa porque trabalhou demais, porque o corpo pediu, porque a energia acabou e precisa voltar. Descanso é a resposta para o esgotamento. Mas se Deus nunca se esgota, se Ele nunca chega no fim das forças, por que Ele ia precisar descansar? A resposta está escondida dentro de uma palavra. Uma palavra hebraica que a sua Bíblia em português traduz como descansou, mas que significa uma coisa bem diferente do que você imagina. E quando você entende o que ela quer dizer de verdade, não muda só esse versículo. Muda o jeito que a Bíblia inteira fala de descanso, fala de templo e fala até do lugar onde Deus mora. A palavra é Shabat, é dela que vem a nossa palavra sábado. E aqui vem a primeira surpresa. Shabat, em primeiro lugar, não significa descansar, significa parar, cessar, interromper, largar o que estava na mão. E dá para medir isso. Naquela tradução inglesa antiga, a King James, essa mesma palavra hebraica aparece dezenas de vezes ao longo do Antigo Testamento. Na maioria esmagadora dela, os tradutores não escreveram descansar. Escreveram cessar, parar, fazer acabar. 47 vezes no sentido de parar. Só 11 no sentido de descansar. O fundo da palavra não é tirar uma soneca. É apertar o botão de pausa. Então, quando Gênesis, capítulo 2, versículo 2, diz que Deus descansou no sétimo dia, o hebraico está dizendo algo mais simples e mais estranho ao mesmo tempo. Deus parou. Ele não recostou numa nuvem para recuperar energia. Ele simplesmente parou de fazer o que vinha fazendo. Parou de fazer o quê? De criar. Por 6 dias, o texto é uma máquina ligada no talo. Deus fala e a luz rasga o escuro. Deus fala e as águas se juntam num canto e a terra seca aparece. Deus fala e o céu enche de estrela, o mar enche de peixe, o chão enche de bicho. É verbo atrás de verbo. Fez, separou, chamou, criou, formou, abençoou. Não tem pausa. No sétimo dia, isso trava. Não tem mais nada sendo feito. Tem só uma parada. E aqui tem um detalhe que quase todo mundo passa batido na leitura. Olha como terminam os 6 primeiros dias. Cada um fecha do mesmo jeitinho. E houve tarde e houve manhã. O primeiro dia. E houve tarde e houve manhã. O segundo dia. 6 vezes a fórmula se repete. Tarde e manhã. O dia abre e o dia fecha. Bate o ponto na saída. Agora vai no sétimo dia e procura essa fórmula. Ela não está lá. O sétimo dia não tem tarde, não tem manhã, não tem o fechamento que todos os outros têm. Os 6 primeiros começam e terminam. O sétimo só começa. E alguns dos leitores mais antigos do texto repararam exatamente nisso e tiraram uma conclusão de arrepiar. O descanso de Deus não tem fim escrito, porque ele nunca terminou. A gente ainda está vivendo dentro dele, mas segura essa ideia com força, porque ela só vai fechar lá na frente. Agora, se descansar fosse só parar de trabalhar, a Bíblia podia deixar isso resolvido e seguir em frente. Só que ela não deixa, ela complica de propósito. Vai no 4º mandamento em Êxodo capítulo 20. É aquele que manda guardar o dia de sábado. E ele dá o motivo, ancora a ordem, lá na criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou.
Parece a mesma história de Gênesis. Só que aqui a palavra hebraica nem é Shabat, é outra, é Nuash. E Nuash não é só parar. Nuash é assentar, é vir a repousar e ficar ali. Pensa num pássaro que voa, voa, voa e finalmente pousa num galho e se aquieta. Tem a ideia de permanência dentro dela, de se estabelecer, de achar o lugar e ocupar o lugar. Repara como a coisa já começou a mudar de cor. Não é mais só Deus parou de trabalhar, é Deus se assentou. E quem se assenta em algum lugar. Guarda esse detalhe também, porque ele vai pesar lá no fim. E tem uma curiosidade que mostra o quanto esse descanso importa para a Bíblia. Quando Moisés repete os 10 mandamentos mais tarde, em Deuteronômio capítulo 5, o motivo do sábado muda. Em Êxodo, o porquê é a criação, o descanso de Deus. Em Deuteronômio, o porquê é a saída do Egito, a libertação da escravidão. O mesmo dia, 2 fundamentos diferentes, e os dois apontam para a mesma direção. Descanso, na Bíblia, não é luxo de quem não tem o que fazer. É a marca de quem é livre e de quem é dono do próprio tempo. Mas a palavra mais pesada de todas sobre esse assunto está em outro lugar ainda. Êxodo, capítulo 31, versículo 17. É mais um texto sobre o sábado, e ali o hebraico diz que Deus descansou, e acrescenta um segundo verbo. A palavra é vainafash. Essa palavra vem da mesma raiz de nefesh. E nefesh é fôlego, é alma, é a garganta por onde o ar entra e sai. Vainafash significa, ao pé da letra, tomar fôlego, respirar fundo. Algumas traduções antigas colocam foi refrigerado no sentido de recuperar o ar, voltar a si. É a imagem de alguém que larga um peso enorme das costas e enche o pulmão de uma vez. Agora deixa eu juntar as peças desse quebra-cabeça. Isaías diz que Deus não se cansa nem se fatiga. O Salmo 121, versículo 4, diz que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Quer dizer, Deus não cochila, Deus não apaga, Deus não fica sem ar. E aí, bem no meio da lei do sábado, esse mesmo Deus descansa e toma fôlego, igualzinho a um trabalhador encharcado de suor no fim de um dia pesado. Como é que pode? A primeira coisa para sacar é que isso não é descuido do texto, não é erro. O texto sabe muito bem o que está fazendo. Ele escolhe a linguagem mais física, mais corporal possível e escolhe de propósito. A Bíblia faz isso o tempo todo. Ela fala da mão de Deus, do braço forte de Deus, dos olhos do Senhor que correm por toda a terra, dos ouvidos dele que se inclinam para ouvir uma oração. Deus não tem mão de carne, não tem pulmão, mas a imagem da mão diz uma verdade real sobre o poder dele de agir no mundo. É um jeito de falar de algo gigante usando peças que a gente entende, porque a gente tem mão, tem olho, tem fôlego. O fôlego de Deus em Êxodo 31 funciona desse mesmo jeito. Não é que o Criador ficou ofegante e precisou de uma pausa para não desmaiar. É uma imagem. E a imagem está dizendo o seguinte: o que Deus faz no 7º dia é tão real e tão completo que dá para descrever como alguém que termina uma obra imensa e respira fundo. Mas presta atenção no tipo de suspiro. Não é o suspiro de quem não aguenta mais, é o suspiro de quem acabou de terminar. Os dois respiram fundo, só que um respira de exaustão e o outro respira de pura satisfação. A Bíblia está descrevendo o segundo, e tem ainda mais uma pista escondida, dessa vez dentro dos manuscritos mais antigos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, o texto hebraico que a gente usa hoje diz assim: e no 7º dia, Deus concluiu a obra que tinha feito. No 7º. Mas existem manuscritos antigos, como a tradução grega que os próprios judeus fizeram séculos antes de Cristo, que escrevem essa frase de outro jeito. Eles dizem no 6º dia, Deus concluiu. Por que trocar uma palavra só, logo o número do dia? Porque os tradutores antigos ficaram incomodados com o que estava escrito. Olha o problema que eles viram. Se Deus concluiu a obra no 7º dia,
Então alguma coisinha ainda estava sendo feita no sétimo. E o sétimo é justamente o dia de parar tudo. Soou como contradição para eles. Então, alguns ajeitaram para o sexto dia, para deixar a conta fechada e ninguém pensar que Deus trabalhou no próprio dia de descanso. Só que talvez o texto hebraico original esteja certo exatamente por ser desconfortável. Talvez ele esteja dizendo uma coisa que a gente perde quando arruma demais, que o ato de parar também faz parte da obra, que o descanso não é o contrário de criar, é a última coisa que Deus cria. O sétimo dia não é o vazio que sobra depois do trabalho, é a coroa colocada em cima dos outros 6. E parar de criar não quer dizer cruzar os braços e sumir. E olha o que Jesus fala sobre isso, lá no Novo Testamento. Em João capítulo 5, versículo 17, ele está sendo acusado de curar um homem num sábado, de trabalhar no dia de não trabalhar. E a resposta que ele dá joga ainda mais lenha na fogueira. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho. Quer dizer, Deus nunca largou o mundo na mão. Está sustentando tudo neste exato segundo. O sol que nasceu hoje, o ar que entrou no seu pulmão agora, é Deus trabalhando. O descanso do sétimo dia nunca foi Deus apagando a luz e indo embora. Então, junta as duas coisas. Deus parou de criar coisas novas, mas Deus não parou de governar o que criou. E é aí que a gente descobre que estava entendendo a palavra descanso do jeito errado o tempo todo. Porque para quem leu essas linhas no mundo antigo, a palavra descanso, quando ela vinha grudada num Deus, não significava nem de longe o que significa para a gente hoje. Quando a gente ouve descanso, pensa em sofá, pensa em fim de semana, pé para cima, série na tela, recuperar a bateria para segunda de manhã. Mas no mundo em que Gênesis nasceu, lá no Antigo Oriente Próximo, o descanso de um Deus tinha outro peso completamente. Um Deus não descansava porque estava cansado. Um Deus descansava quando o trabalho de pôr ordem no caos finalmente estava pronto. Quando o mundo parava de ser uma bagunça sem forma e virava um lugar organizado, habitável, governável. Aí, e só aí, o Deus descansava. E descansar para ele queria dizer uma coisa só: sentar no trono e começar a reinar. Sentiu a virada? Descanso não era o fim do esforço, era o começo do governo. E é exatamente por isso que aquela palavra nuach, assentar-se, vir a repousar e ficar, vale ouro nessa história. Deus não parou para recarregar as forças. Deus se assentou, ele tomou posse. E para entender onde foi que ele se assentou e por que isso muda absolutamente tudo no resto da Bíblia, a gente precisa olhar para mais uma palavra hebraica e para um lugar muito específico, um lugar que o próprio texto vai chamar, com todas as letras, de o lugar do meu repouso para sempre. Essa frase não é força de expressão, está escrita com todas as letras. Salmo capítulo 132, versículo 14. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois assim o desejei. E a palavra hebraica para repouso ali é menuchá, prima direta de nuach, aquele assentar-se que a gente acabou de ver. Mesma raiz, mesma família. Menuchá é o lugar onde se vem repousar. É o destino do voo, o galho onde o pássaro pousa e finalmente se aquieta. Agora olha o que vem colado nessa palavra. Aqui habitarei. O repouso e o morar aparecem na mesma frase, falando da mesma coisa. O lugar do descanso de Deus é o lugar onde Deus mora. Não são duas ideias separadas, é uma só, dita duas vezes. E que lugar é esse no Salmo 132? É o Monte Sião, é o templo. O salmo inteiro fala da arca sendo levada para dentro da casa de Deus. Tanto que uns versículos antes, no 8, ele convida assim: levanta-te, Senhor, e entra no teu repouso, tu e a arca da tua força. Entra no teu repouso. Como quem diz: ó Deus, entra na tua casa, senta no teu trono, toma posse do teu lugar. Sentiu o que aconteceu com a palavra descanso? Ela parou de significar pausa para recuperar energia. Ela virou endereço.
O repouso de Deus não é um estado de espírito, é um lugar onde ele se assenta para reinar. E aí, a pergunta certa deixa de ser porque Deus precisou descansar. A pergunta certa passa a ser outra. Onde foi que ele se assentou? Para responder isso, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo e ler Gênesis com um olho que talvez você nunca tenha usado. Porque tem uma coisa estranha no jeito que os 6 dias da criação são contados. Deus separa as águas de cima das águas de baixo, separa a luz da treva, marca o que é sagrado, o 7º dia, e abençoa ele. Põe luzeiros no céu para marcar tempos e festas. Coloca o ser humano dentro de um jardim para cuidar dele e guardar ele. E pessoas que passaram a vida estudando os templos do mundo antigo notaram uma coisa de arrepiar. Essas mesmas palavras, separar, marcar o sagrado, pôr luminárias, guardar o espaço, cuidar do recinto, são exatamente as palavras que a Bíblia usa depois para falar de uma coisa só: o templo. Gênesis não diz isso com todas as letras. Vou ser honesto com você. O texto não para explicar, olha, estou descrevendo a construção de um templo, mas o vocabulário entrega. O mundo está sendo montado como se fosse o santuário onde Deus vai morar. O céu por cima como teto, a terra por baixo como chão. E quando tudo fica pronto, organizado, habitável, o dono entra e se assenta. No 7º dia. Por isso aquele detalhe que a gente segurou lá atrás pesa tanto agora. Lembra? O 7º dia é o único que não tem tarde nem manhã. Os outros 6 abrem e fecham. Esse só abre. E faz todo sentido, porque o 7º dia não é mais um dia de obra. É o dia em que a obra inteira vira a sala do trono. É o dia em que Deus deixa de construir a casa e começa a morar nela. Não dá para inventar uma confirmação melhor do que a que o próprio Deus dá lá na frente, pela boca do profeta. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Escuta o que ele fala. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Olha a palavra de novo. Lugar do meu repouso. Menuchá, outra vez. E o que Deus está dizendo ali é desconcertante. Que casa vocês acham que vão construir para mim, se o céu inteiro já é o meu trono e a terra é só o banquinho onde eu apoio os pés? O universo todo é o santuário. A criação inteira é o lugar de repouso. Aquela pergunta que parecia impossível, que casa é grande o bastante para um Deus desse tamanho, o próprio texto responde. Nenhuma feita por mão humana. A casa dele é o cosmos que ele mesmo armou em 6 dias. Então o descanso do 7º dia nunca foi o Criador exausto largando o serviço. Foi o Criador entrando no seu palácio recém-construído. Foi Deus se sentando no trono no centro de tudo que ele tinha acabado de organizar. Parar de criar e começar a reinar são, no fim das contas, o mesmo gesto. Você só consegue governar a casa depois que ela está de pé. E tem um eco disso que é lindo de ver. Quando Salomão finalmente termina o templo de pedra em Jerusalém, a Bíblia faz questão de contar quanto tempo levou. 7 anos. Está lá em 1 Reis. E quando a arca entra, a glória de Deus desce como uma nuvem e enche a casa, até os sacerdotes não conseguirem mais ficar de pé lá dentro. O templo de pedra é uma miniatura, uma maquete pequenininha daquilo que Gênesis já tinha mostrado em tamanho gigante. Deus enchendo a casa que ficou pronta. Deus vindo morar. E morar com gente sempre foi o plano, desde o primeiro jardim. Repara que no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, depois que o homem e a mulher comem do fruto, o texto diz que eles ouviram a voz de Deus que andava no jardim. Andava como quem passeia em casa. O jardim era o primeiro santuário, o primeiro lugar onde o céu e a terra se encostavam, onde Deus caminhava junto do ser humano sem nenhuma parede no meio. O 7º dia e o jardim contam a mesma história por 2 ângulos. Deus fez um lugar para descansar.
E descansar para ele era estar perto da gente. Só que o jardim a gente perdeu. E é aí que a Bíblia inteira vira uma só busca. Do Gênesis até a última página, Deus está procurando de novo um lugar para morar com o seu povo. Olha como isso atravessa o livro todo. No deserto, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus dá uma ordem que explica tudo o que veio antes. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Habitarei no meio deles. É a mesma vontade do sétimo dia, agora numa tenda no meio da areia. Depois vem o templo de Salomão. Depois o templo é destruído, reconstruído, e o desejo nunca muda. Deus quer um repouso, Deus quer um endereço entre os homens. E aí, quando você acha que entendeu o tamanho da coisa, o Novo Testamento estoura uma bomba em cima de tudo isso. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no grego original, é skenosen. E ela vem direto da palavra que significa tenda, tabernáculo. Dá para traduzir ao pé da letra como armou a sua tenda no meio de nós. Quer dizer, em Jesus, Deus parou de morar numa caixa de pedra. O lugar do repouso de Deus, a Menuchá, virou uma pessoa de carne e osso andando pelas estradas da Galileia. O templo agora tinha rosto. E agora, junta isso com aquela frase que a gente viu lá no meio do caminho. Jesus dizendo em João capítulo 5 que o Pai trabalha até agora. Deus se assentou no trono, mas nunca soltou o leme do mundo. Ele descansa e governa ao mesmo tempo. Reinar não é cochilar. Reinar é segurar tudo de pé com a palavra do seu poder, sem nunca tirar a mão. Mas talvez você esteja com aquela pergunta fincada na cabeça esse tempo todo. E o que é que isso tudo tem a ver comigo, aqui hoje, milhares de anos depois? Tem tudo a ver. E a resposta está num lugar do Novo Testamento que costura essa história inteira num nó só. O livro de Hebreus, capítulo 4. O autor pega o descanso de Gênesis, pega o sábado, pega a terra prometida que Israel buscou e amarra tudo numa frase só. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E a palavra que ele usa para repouso ali é uma palavra rara, sabatismos. Dá para ouvir o sábado dentro dela. É um descanso que é tipo um sábado eterno, um sábado que não acaba. Tá lembrando do sétimo dia que não tinha tarde nem manhã, aquele dia sem fechamento? Hebreus está dizendo o porquê. O descanso de Deus continua aberto. Ele nunca foi fechado com chave. E o convite do começo ao fim da Bíblia é para você entrar nele. O versículo seguinte, o 10, completa. Quem entra nesse repouso descansa das suas próprias obras, assim como Deus descansou das dele. Não é virar preguiçoso, não é cruzar os braços, é parar de tentar carregar nas costas um peso que nunca foi seu para carregar. É parar de querer construir, com a sua força, uma casa que só Deus constrói. É se assentar onde ele já se assentou. E foi exatamente isso que Jesus ofereceu, com todas as letras. Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou, em outras traduções, eu vos darei descanso. Sacou a beleza disso? O Deus que não se cansa, que não dormita, que não perde o fôlego, é justamente o único que tem descanso de sobra para te dar. Ele não descansa porque precisa. Ele descansa e te oferece o descanso dele, porque quer você por perto. Aquele suspiro lá de Êxodo, o vainafash, o tomar fôlego, agora faz sentido completo. Não era o suspiro de quem desabou de cansaço. Era o suspiro de quem terminou a casa e abriu a porta. É o ar fundo de satisfação de um pai que prepara o lar e chama a família para dentro. E é aqui que a história fecha o círculo de um jeito que dá calafrio. Lá no finalzinho de tudo, no último livro, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, uma voz grande grita do céu o desfecho de toda essa procura. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará.
E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Habitará. De novo, a mesma palavra. O mesmo desejo do sétimo dia, do jardim, da tenda no deserto, do templo de Salomão, de Jesus armando a tenda na Galileia. Tudo desemboca ali. E nessa cidade final, o texto faz questão de avisar uma coisa curiosa. Não tem templo nenhum. Por quê? Porque não precisa mais de uma caixa para guardar a presença de Deus. A presença tomou conta de tudo. Deus, enfim, mora com o seu povo, sem parede, sem véu, sem distância. O descanso do sétimo dia, que tinha começado e nunca tinha sido fechado com tarde e manhã, finalmente alcança a sua plenitude. A casa ficou pronta de vez. E dessa vez, a gente mora dentro junto. Tem uma tradição antiga que enxergou isso com uma clareza linda. Lá pelo quarto, quinto século, Agostinho olhou para esse sétimo dia sem anoitecer e disse que ele era a figura da eternidade. O descanso que não termina, porque é o próprio Deus sendo o nosso lar para sempre. O sétimo dia, no fim, somos nós, em paz, dentro de Deus. Então volta lá para aquela briga do começo, aquelas duas frases que pareciam se contradizer. Isaías garantindo que Deus nunca se cansa. Gênesis dizendo que Deus descansou. A gente achou que tinha uma contradição. Não tinha. A gente só estava lendo a palavra descanso pequena demais, achando que era soneca quando o tempo todo era trono, achando que era fraqueza quando era posse, achando que era o fim do trabalho quando era o começo de um lar. Deus não descansou porque ficou sem força. Deus descansou porque a casa ficou pronta. E desde aquele sétimo dia sem fim, ele só tem feito uma coisa: abrir a porta dessa casa um pouquinho mais larga a cada página, até caber a humanidade inteira lá dentro. O descanso de Deus nunca foi sobre ele parar, sempre foi sobre ele ficar perto, ficar com a gente, para sempre. Se esse vídeo te mostrou algo da Bíblia que você ainda não tinha enxergado, compartilha com alguém que também ia gostar de descobrir isso. Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque tem muito mais história escondida nessas palavras antigas, esperando para ser contada. A gente se encontra no próximo.